Olá pessoal, meu nome é Juliana Maestre, sou proprietária da Competência Consultoria e Recursos Humanos. O meu objetivo desse vídeo é estar vindo contar um pouquinho para vocês do que a Competência faz hoje. A Competência hoje ela presta alguns serviços na área de RH e dentro disso a gente está buscando inovar um pouquinho e trazer um pouco de mais conteúdo para você, adolescente, que está na busca da sua escolha profissional. Através disso a gente vai falar um pouquinho aqui sobre, a gente vai promover um workshop final do mês, no dia 28/10, falando, e aí, o que eu quero ser quando crescer? Né? Dentro disso a gente vai ter uma outra psicóloga super legal, a Ana Paula Cassol, que é a nossa parceira, e vai estar vindo falar um pouquinho mais para vocês nos próximos vídeos e também no dia 28 sobre esse workshop. Dentro disso hoje eu queria falar um pouquinho daquele tema que é super difícil, que é aquele sonho de ser alguém na vida. Você já parou para pensar sobre isso? Qual que é a tua maior dificuldade hoje de tentar entender o que eu quero ser quando crescer e qual que é o meu sonho, né? Sempre que eu faço essa pergunta eu lembro de uma história de quando eu tinha 8 anos. Quando eu tinha 8 anos, sempre que eu ia pro sítio, brincar com os meus primos e tal, eu sempre acabava sendo a mediadora das histórias. Né? Então sempre que tinha alguma confusão, algum conflito, algo assim, eu acabava sempre mediando. Né? E com o decorrer do tempo, acho que eu tinha mais ou menos uns 11 anos, os tios sempre acabam fazendo pra ti aquela pergunta assim, e aí, o que você quer ser quando crescer? Né? E dentro disso, eu me lembro, contando essa história, que eu sempre perguntava, eu sempre me questionava, assim, que eu tinha muito interesse de trabalhar com pessoas ou ajudando pessoas. Mas lógico, né, com 11 anos eu não tinha noção nenhuma de onde eu iria chegar no decorrer da minha trajetória e da minha vida profissional. E aí os anos foram se passando, a vida foi correndo e eu fiz o tão sonhado aí, 17, 18 anos e me formei no terceirão. Nessa época a gente começa a ser pressionado de novo do que a gente quer ser quando crescer. E aí tu não consegue entender mais ou menos o que acontece nesse período. Né? E aí todos os teus colegas estão já se direcionando para a faculdade ou fazendo uma escolha profissional. Só que nessa época eu fiz uma escolha bem diferente dos meus amigos. Eu acabei esperando um pouco, porque eu não tinha ideia do que eu queria ser. Porque sempre que eu pensava numa profissão, eu pensava que ia ser algo que tinha que ser um sonho para mim, ou algo que eu gostasse de fazer. Então eu fiz 18 anos e continuei trabalhando em outras áreas, até que quando eu fiz 21 anos eu decidi cursar psicologia. Quando eu comecei a cursar psicologia, eu me dei conta que eu tinha feito uma escolha certa e eu estava vivendo o tão sonhado sonho, né? Eu comecei a praticar e estudar no período da faculdade, comecei a exercer também. E nesse período eu comecei a perceber que eu estava vivendo a minha história profissional, que era o que eu estava buscando profissionalmente. Então, sem saber, por que eu conto essa história? Porque sem saber onde eu estava indo com as minhas escolhas, desde a minha infância, porque quando eu iniciei a faculdade, eu me lembrei dessa história de quando eu tinha 8 anos, que eu brincava com os meus primos, que eu fazia mediação, que eu gostava sempre de estar ajudando as pessoas, e eu me dei conta que a minha escolha profissional estava muito relacionada com a forma como eu vinha fazendo as minhas escolhas desde criança. Então, por que eu conto essa história? Porque em alguns momentos da nossa vida a gente não tem ideia de como fazer a escolha profissional. E muitas vezes a escolha profissional ou até a forma como a gente vai direcionar a nossa carreira profissional está lá na nossa história, lá no passado, na infância, de coisas que de repente você fez, que você não se recorda, né? De situações que fizeram você chegar onde você chegou. Por isso, muitas das tuas escolhas profissionais, elas estão relacionadas com a tua experiência de vida, com o que tu passou lá atrás. Então, às vezes, para a gente conseguir encontrar essas respostas, a gente tem que começar a refletir o que a gente gosta mais de fazer, o que faz o nosso coração bater forte, né? Porque eu acho que a escolha profissional e viver um sonho tem muito a relação com que você experienciar exatamente aquilo que te faz sentir vivo, né? Com que você imagine que se você fizer essa escolha profissional, vai te trazer muita alegria, muita tranquilidade, você vai se sentir realizado.
Então, dentro disso, é o que a gente está querendo trazer para vocês nesses próximos vídeos, junto com a Ana, para a gente conversar um pouquinho sobre essa tua escolha profissional, sobre viver esse sonho, para daí a gente chegar realmente naquele grande dia de você estar aqui na Competência com a gente, falando e discutindo, e conversando e refletindo sobre essa sua escolha profissional. Então acompanhe a gente nos próximos vídeos. A Ana tem um vídeo super legal e confira. E aí a gente vai se falar aí no dia 28/10. Tchau!